Vini Júnior finalmente renovou com o Real Madrid. E aí, você acha que ele fez a escolha certa? É isso que a gente vai analisar agora para conversar um pouquinho sobre a carreira do Vinícius Júnior. As notícias são rápidas, saíram nessa tarde aqui. Ele acertou a renovação com o Real Madrid por 5 anos, ou seja, vai ser jogador do Real Madrid até 2032. Bom, acredito que o primeiro fator que a gente pode falar da renovação do Vinícius Júnior são os valores, né? Para você ter uma ideia, ele vai chegar ao teto do Real Madrid, que é de 20 milhões de euros, o que equivale a 118,7 milhões de reais. Esse é o salário assim no papel, né? Não é o salário definitivo do jogador, porque ele tem alguns bônus e algumas outras coisas que o Real Madrid vai pagar para ele então. Então é um valor muito alto para o Vinícius Júnior, ele se sente valorizado, ele entra ali no salário teto do Real Madrid, então ele vai estar recebendo o que os melhores jogadores do time recebem. Então eu acho que é uma coisa considerável para ele essa valorização financeira que ele está tendo do Real Madrid. Um segundo aspecto que eu aponto é a escolha de ficar em um dos maiores clubes do mundo. Vamos lá, gente. A gente não pode negar que o Real Madrid é um absurdo de um clube. Real Madrid é o clube mais famoso do mundo atualmente. Tá sempre disputando, tá sempre chegando perto dos títulos, chega em Champions League toda hora, disputa Campeonato Espanhol, joga Campeonato Mundial de Clubes. Então não tem como você falar que não é atrativo para um jogador ficar no Real Madrid. E o Vinícius Júnior já tem uma história muito grande, ele já é campeão 2 vezes da Champions pelo Real. Então, você ficar aí até 2032, óbvio que muita coisa pode acontecer no meio do caminho, mas ele tem a chance de ganhar ainda mais Champions Leagues pelo Real. E sair de lá com uma carreira de títulos muito grande por um dos maiores clubes do mundo. A gente pode discutir um pouquinho o protagonismo dele no Real. Porque o Real hoje é o time do Mbappé. Ele é o protagonista. O Vinícius Júnior foi o protagonista alguns anos atrás, mas agora ele talvez seja o segundo jogador nessa hierarquia. Mas, por outro lado, é um clube que tem sempre mais de uma estrela. Você nunca teve uma estrela sozinha jogando ali. Quando estava o Cristiano Ronaldo, o Benzema vinha junto. Teve o Bale por um tempo. Na época do Ronaldo, tinha Ronaldo, Zidane, Raul, Figo. Então é um clube que costuma ter estrelas dividindo o protagonismo. Então não é um demérito para o Vinícius Júnior ser o segundo jogador do Real Madrid. E ele vai estar abaixo do Mbappé, que é um dos melhores jogadores do mundo, claramente também. Então eu acho que assim, ele vai formando uma história no Real muito bonita. Chegou, jogou nas categorias de base, foi conquistando espaço no time principal, ganhou 2 Champions quando não tinha nenhum outro jogador tão grande no elenco, e agora tem o Mbappé e ele vai se adaptando aí a essa nova função. Então eu acho que ficar no Real Madrid é uma escolha importante. E aí você pode me falar, tá, Teilson, mas e a oportunidade que ele tinha de ir para o Arsenal? Será que era interessante? Vamos lá. A gente está falando de um jogador que é adaptado na La Liga, que é a Liga Espanhola, e ele teria que ir para a Premier League. Esse é o primeiro ponto. Então já tem uma adaptação complicada ali, a forma de jogar é diferente. Eu acho que poderia haver alguns problemas. Acho que o Vinícius Júnior até teria sucesso na Premier League, mas ele ficou numa escolha um pouco mais segura em permanecer na La Liga. Então eu acho que por isso é isso. E o Arsenal. O Arsenal é um time que teve uma temporada incrível. Chegou na final da Champions e foi campeão inglês. Então, por mais que o Vinícius chegasse lá para talvez ser o principal protagonista do time, eu não sei se ele conseguiria manter o time tão bom. O ano do Arsenal foi ótimo. O Vinícius chegando, será que ele conseguiria chegar na final da Champions de novo? Será que seria campeão inglês novamente? Então, talvez mesmo ele conquistando o campeonato inglês, mas se não chegasse na final da Champions, já seria visto como, olha, o time piorou. Depois que o Vini chegou, o time, em vez de crescer, de ganhar uma Champions, caiu nas quartas, na semi, e foi campeão inglês, ou às vezes nem foi campeão inglês. Então, talvez no Arsenal ele tivesse uma pressão de ser um líder para um time que já foi muito bem. E não tinha. O Arsenal não tem muito espaço para crescimento nessa temporada, no quesito direto assim de títulos. Então, assim,
Não sei, eu acho que ficar no Real Madrid, que teve uma temporada ruim na questão de disputar títulos, pode até gerar um crescimento maior. E no Arsenal, ele teria até um encaixe fácil no time, pegaria a ponta esquerda ali, com alguma facilidade ele seria o titular da ponta esquerda, mas também não seria talvez um grande desafio no sentido do time ali. E ele teria que entregar muitos resultados. Agora, acabei de falar que ele teria um lugar fácil no time do Arsenal. E mais no Real Madrid? Qual seria o lugar agora do Vini? Real Madrid está montando um elenco totalmente novo. Então, tem Mourinho de treinador, tem Mbappé pelo meio, Vini pela esquerda, e eles também anunciaram a compra do Diomandé, compra mais cara da história do Real Madrid. Então, esse vai ser o trio de ataque. Vini pela esquerda, Mbappé no meio e Diomandé pela direita. É um trio bastante promissor, um trio muito veloz, um trio de jogadores que sabem fazer gol, e você tem o resto de um time também. Você tem Bellingham vindo atrás, Valverde, Tchouaméni, uma zaga que foi rejuvenescida agora também com a chegada do Konaté e com Dumfries pela lateral direita. Chegou o Cucurella pela esquerda, que vai fazer essa dobradinha com o Vini. Acho que tem muito potencial essa dobradinha de Cucurella e Vini. Então, assim, acho que é um time que pode encaixar. Eu não sei se eu aposto todas as minhas fichas no trabalho do Mourinho agora em 2026, mas talvez seja aquela última oportunidade dele fazer um trabalho relevante em termos europeus, assim. Então acho que o Mourinho vai chegar com bastante vontade de fazer esse Real Madrid dar certo. E eu confio nesse trio de ataque e também nessa dupla que o Vini pode fazer com o Cucurella. Eu acho que é um lateral que sabe apoiar, que sabe armar o jogo para que um ponta explore bem os espaços no campo, as diagonais que o Vini sabe fazer muito bem, e até deixar a esquerda para o Cucurella subir e cruzar para quem estiver na área. Então eu acho que dentro do campo faz muito sentido também para o Vini essa renovação com o Real, porque eu acho que ele encaixa muito bem no futebol que vai ser jogado nesse time. Claro que ainda é uma grande incógnita, a gente não sabe o que o Mourinho vai fazer com esse elenco. Aí a gente tem mais uma dúvida: o que significa essa renovação para a seleção brasileira? Será que tem impacto para o Vini? Eu acho que muitos jogadores têm escolhas fundamentais pensando em seleção brasileira daqui até a próxima Copa. O Vini ficar no Real Madrid, ele fica num cenário em que ele é protagonista do futebol sempre. E a gente precisa de protagonismo na seleção brasileira. Talvez você tenha aquela impressão de que o Vini nunca vai ser o protagonista da seleção brasileira, que ele talvez sirva para ser um segundo ou terceiro jogador. E ficar no Real Madrid é bom para quem tem essa leitura sobre o Vinícius, porque no Real Madrid ele não será o principal jogador. O principal jogador, como a gente já falou, é o Mbappé. Então ele pode aprender a ser um coadjuvante de luxo, digamos assim, ao ser aquele jogador que vai apoiar um super craque, que é o Mbappé. O Brasil hoje não tem esse super craque. Será que vai ter na próxima Copa? Será que pode ser o Endrick? Será que pode ser o Estevão? Acho que é um nome bem forte o Estevão aí. Será que surge mais alguém para tomar esse protagonismo? Nessa Copa, agora de 2026, o Vini ainda foi protagonista. Mas parece que ele não se sente tão à vontade tendo uma responsabilidade tão grande na seleção. Ele se sentia até em alguns momentos ali tendo o Neymar como líder dessa geração e não ele. Então talvez se ele colocar na cabeça que o lugar dele é ser realmente um coadjuvante de um time, essa permanência no Real Madrid pode ser muito interessante para a carreira do Vini Júnior. Pode ser que ali ele encontre quem ele deve ser dentro do campo no Real e também na seleção brasileira. Eu não sei se ele não é realmente esse jogador. A gente tem que prestar atenção também na idade do Vini. Muitos atletas famosos do Brasil, como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Kaká, não chegaram na Copa bem depois dos 30. E o Vini vai chegar na casa dos 30, na Copa de 2030. Então a gente tem que ver. Será que ele ainda vai estar no auge para ser um protagonista? Ou será que ele já começa a ser aquele cara que vai dar o apoio para uma nova geração chegando mais firme pela seleção brasileira?
Ele foi financeiramente valorizado, permanece num dos principais times do mundo e ainda vai ser uma figura por muito tempo presente na seleção brasileira. E para você, o Vini Júnior fez certo em renovar com o Real ou deveria ter buscado novos ares lá no Arsenal? Comenta aqui, aproveita e segue o canal e a gente se vê na próxima.